começar, na verdade, lá pelo final. Já volto aqui para... Porque tem um ponto de partida nessa discussão que eu penso que precede. Quero começar daqui. Vamos lá, gente? Talvez a maior dificuldade que a gente tenha, até com os nossos colegas, para discutir a reforma da Previdência, está no fato de que muita gente de fato acredita que existe rombo, que existe déficit no sistema previdenciário e que de fato não tem jeito, tem que fazer uma reforma. Talvez não tão ruim quanto o Bolsonaro propõe, mas tem que fazer uma reforma. E eu quero começar daí, porque essa é a raiz do problema. Acreditar que precisa fazer a reforma é o que vai nos derrotar. É o que vai entregar nossa aposentadoria para o governo e para os banqueiros. Não existe déficit na Previdência, não existe rombo. O sistema previdenciário brasileiro é absolutamente saudável financeiramente. O problema é que nós somos massacrados todos os dias, em todas as emissoras de comunicação, não importa, rádio, TV, jornal, todas indistintamente, há muitos anos. E eles dizem todo dia, déficit da Previdência, rombo da Previdência, déficit da Previdência. Isso não é à toa. Vocês lembram, né? A gente ouvia na aula de história, ou até por aí, é meio senso comum, que a tática de propaganda dos nazistas era essa: repita uma mentira 1000 vezes, que ela se torna verdade. Como é que a gente foge dessa lavagem cerebral? Ouvindo aqueles que entendem de aposentadoria, quem entende de regime de previdência. Então nós temos que olhar primeiro para os auditores fiscais da Receita. Procure na internet se você tem alguma dúvida. Os auditores fiscais da Receita emitiram vários documentos, vários pronunciamentos nos últimos anos para nos provar que sim, o INSS, o sistema previdenciário brasileiro, a Seguridade Social no Brasil é perfeitamente saudável. Aliás, ela é superavitária. O que nós temos é um esforço dos governos, não é do atual apenas, dos diferentes governos que vêm passando pelo país, um esforço de todos, sem exceção, para saquear a nossa Previdência. Isso é fato. Existe, e aí, a auditoria feita pelo Senado da República. As próprias raposas, senadores, fizeram uma auditoria recentemente, uma CPI, e eles chegaram à mesma conclusão que os auditores: o sistema é superavitário, tem dinheiro. Onde é que está o problema? O problema é que os governos estão se negando a cobrar os empresários, particularmente os banqueiros. De imediato, se cobrasse só os maiores devedores do INSS, eu não trouxe essa planilha para mostrar para vocês, nós teríamos aí uma arrecadação de mais de 500 bilhões de reais que deveriam entrar no cofre do INSS imediatamente. E não é empresa falida, empresa quebrada. Nós estamos falando de JBS, nós estamos falando dos grandes bancos, Itaú, Unibanco, Santander, Bradesco. Nós estamos falando dos maiores bancos e empresas, dos mais lucrativos desse país, que não pagam a Previdência. No governo anterior, não, anterior foi o Temer. No governo anterior ainda, vocês devem lembrar, houve uma forte política de desoneração da folha de pagamento. Às vezes a gente vê a notícia, mas não entende direitinho o que era. Parecia um negócio bonito. Não, porque até aquela fez parte, inclusive, da campanha eleitoral. Tinha que desonerar as folhas de pagamento, porque aquilo ia gerar mais emprego, gera mais emprego, aumenta o bolo, todo mundo contribui mais, ia ser bom para todo mundo. O que aconteceu foi que o governo federal desonerou setores inteiros da economia. Vários grandes setores
os empresários pararam de contribuir para o INSS a partir da folha de pagamento como nós fazemos. Desconta X% do trabalhador e o patrão vai lá e coloca mais Y% sobre a massa da folha. O governo deu uma alternativa para os empresários. Vocês não precisam mais fazer isso. Vocês podem contribuir agora com 1% do faturamento anual de vocês. Olha que bonito. Resultado, a maioria das grandes empresas migrou para o novo sistema. Até porque os empresários são eles mesmos que fecham as próprias contas, a própria contabilidade. Então imagina os balancetes deles no fim do ano, né, todos falseados com lucros minúsculos, para contribuir o menos possível para a Previdência. Mesmo assim, isso não foi capaz de quebrar o INSS. Estou dando essas pequenas informações para a gente ter muito claro. A primeira grande mentira que precisa ser combatida é de que existe déficit e, portanto, a primeira coisa que nós devemos afastar é que a gente tem que concordar com alguma reforma da Previdência. Se for para reformar a Previdência, se for para mexer na Previdência, que seja para revogar todas as reformas anteriores e nos devolver o que a gente tinha lá em 1998 ou 88, na aprovação da Constituição. E já vou explicar por quê. Porque lá, quando foi aprovada a Previdência Pública Solidária e Universal, todos nós tínhamos os mesmos direitos. No caso de nós, servidores públicos, todos nós tínhamos o direito de nos aposentar por tempo de serviço e não por idade. Era completar o tempo de serviço, quem começava a trabalhar mais cedo se aposentava mais cedo, nessa lógica. Você tinha o direito de se aposentar com o salário integral, o último salário da ativa você levava para a aposentadoria e você tinha direito à paridade, ou seja, toda vez que os colegas na ativa ganhassem aumento de salário, você aposentado ganhava junto. Então, se for para mexer na Previdência, que se mexa revogando as reformas que foram feitas pelo Fernando Henrique Cardoso em 98, pelo Lula em 2003 e também as pequenas mudanças que foram feitas pelo governo da Dilma através de várias medidas, por exemplo, a implantação da Fórmula 85-95, que é progressiva. Falamos um pouco mais daqui a pouco sobre isso. Agora sim, não tem por que fazer reforma da Previdência, mas eles insistem e apresentaram lá no Congresso uma proposta que todos sabem é muito pior do que aquela que a gente tinha visto no passado com o Temer. Vamos lá, vamos já começar a destrinchar algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos compreender é a lorota, o golpe da idade mínima. Eu tenho ouvido, inclusive, colegas muito próximos dizendo: Uris, não tem problema, a gente hoje vive mais, eu sou saudável, a minha família toda tem muita saúde, a gente vai viver muito, então eu não tenho problema de trabalhar até os 65, ou até os 62, ou nós professores e professoras até os 60, não tem problema, porque eu vou ter saúde. Atenção, a idade mínima que o governo está propondo é a idade mínima para aplicar amanhã, quando aprovar a reforma. Em 2024, já está previsto um aumento da idade mínima automático, e a partir daí, toda vez que o IBGE apurar que houve um crescimento da expectativa média de vida do cidadão brasileiro, a idade mínima começa a crescer também. Então não é 65, não é 62, não é 60. Isso é o mínimo do mínimo. Quando os mais jovens aqui nessa sala quiserem se aposentar, com certeza a idade mínima vai estar batendo nos 70 ou mais. Então presta atenção nesse embuste, nessa armadilha. E eu quero chamar a atenção dos mais velhos aqui, porque eu sei que tem muito amigo aqui que está com o pezinho já no aposento, né? Já está contando os dias, os meses, se aposenta esse ano, no ano que vem, e de repente pode passar assim uma ideia na cabeça que não, mas eu ainda me safo. Cuidado com isso, cuidado. Primeiro, pelo seguinte, a gente não pode ser egoísta. Não pode ser egoísta. Tem gente aqui que trouxe o filho para essa atividade. A gente não pode ser egoísta.
Porque essas criancinhas que tem gente carregando no colo aqui, são as que mais vão sofrer, são as que mais vão pagar. Se essa idade mínima já é uma afronta para nós, imagina quando chegar a vez deles, gente. É muito violento esse processo, sem contar os outros detalhes que vocês vão ver adiante. Mas então é isso que o governo está dizendo: no mínimo 62 para as mulheres, no mínimo 65 para o homem, no mínimo 60 anos para professores. E aí que o detalhe, né? Professores e professoras não tem mais distinção, homens e mulheres vão ter que suportar igualmente a carga de trabalho. Para os demais que talvez não conhecessem essa regra, mas porque o professor e professora é menos tempo, já é assim hoje, né? Desde a Constituição de 88, professores, exclusivamente professores que atuam na educação básica, têm uma redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição para a aposentadoria. Vamos lá, então isso aqui. Agora é um detalhe. Vocês vão ver muita propaganda que confunde um pouco. Tudo bem, tem a idade e tal, mas tem o tempo de contribuição. E daí vocês vão às vezes falar de 40, 49, mas vão ouvir muito mais falar dos 20 anos. Não, com 20 anos, ou o servidor público com 25 anos já pode se aposentar. Atenção, aprovada a reforma da Previdência, não existe mais aposentadoria por tempo de serviço. Obrigatoriamente você tem que ter a idade mínima. Então os que começam a trabalhar mais tarde e chegarem aos 60 ou aos 65 anos de idade, eles podem se aposentar se tiverem um mínimo de contribuição, que na iniciativa privada é 20 anos, para nós servidores públicos 25 anos. Só que, se eu comecei a trabalhar bem jovenzinho e cheguei lá nos 55 com 40 anos de contribuição, eu não posso me aposentar. A idade mínima é que é o critério principal, só se aposenta depois da idade mínima. Agora, atingiu a idade mínima, vai se fazer o cálculo da contribuição. Se você tiver no mínimo 25 no serviço público, essa tabela começa com os dados da iniciativa privada também, são os trabalhadores da iniciativa privada, no mínimo 20 anos, você até se aposenta, porém com 60% da média das suas contribuições. Presta bem atenção nesse detalhe. Pessoal, na imprensa, nos discursos do governo, eles sempre vão falar assim, ó, aposentadoria integral, 100% do benefício, benefício integral. Cuidado, esse é um outro golpe. Benefício integral não é o salário integral que a gente tem na ativa. Essa remuneração que a gente tem hoje, só aqueles que entraram antes de 2003, que ainda tem uma vaga esperança de receber. Todos os demais que entraram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, vão receber pela média das contribuições de toda a vida. Hoje, na regra atual, essa média é das 80% maiores contribuições. Despreza o teu início de carreira, os anos de estágio probatório, ali que o salário não pode aumentar, certo? Você não faz carreira. Na nova regra, pega tudo, todas as tuas contribuições, faz uma média aritmética simples, portanto os teus primeiros salários vão puxar a média do teu salário muito para baixo, e aquele vai ser o teu benefício. Então, benefício integral, 100% do benefício, é só um valor de referência de uma média do que você contribuiu ao longo da vida. Não confunda, não é salário integral. Aquilo que você está ganhando hoje não é a tua aposentadoria. Só os mais antiguinhos, lembrando, talvez preservem isso, talvez, certo? Para atingir 100% da média, você pode olhar ali na tabela, onde a linha vermelha se encontra com aquela linha cinza vertical. Você tem que ter 40 anos de contribuição. Você só vai ter direito a ganhar a média de todas as suas contribuições, ou seja, já muito abaixo do teu salário real, se você trabalhar por 40 anos consecutivos. Completou a idade e não tem 40 anos de contribuição, daquela média ainda vai reduzir muito mais.
Aqui é só para ilustração, às vezes a gente preserva ainda familiares no meio rural, né? Também aumenta das mulheres de 55 para 60 anos, dos homens, dos homens mantém 60 anos. Né? Quem é prejudicado lá na roça é só a mulher, né? Vai ter que trabalhar 5 anos a mais. Aliás, eu não falei isso, mas já fica de cara que as maiores prejudicadas são vocês, mulheres, 80% da nossa categoria. Para vocês o processo é muito violento, infligindo aí 10 a 15 anos a mais de trabalho para cada uma de vocês. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver porque os números estão pequenos. Aqui a reforma da Previdência traz uma proposta de reformulação das alíquotas de contribuição. Vocês vão ouvir também na propaganda oficial o seguinte: não, mas vai ser bom porque vai diminuir, vocês vão contribuir com menos. Não vai mais ser 11%, vai diminuir. Vai contribuir com 7,5% só aqueles trabalhadores que tiverem o recebimento de até um salário mínimo. Esses diminuem bastante, 7,5%. Aviso vocês, na nossa categoria, ninguém, não pega ninguém. Então nenhum de vocês vai pagar 7,5% não, fica tranquilo. Quem ganha entre 998, que é o salário mínimo atual, até R$2.000, vai contribuir com 8,25%. Tem uma pequena redução, mas lembrando que é o salário todo, o salário integral, né? Não é salário base isso aqui. Quem ganha entre 2.000 e 3.000, 9,5%. Quem ganha entre 3 e 5.800, 11,68%. 5.800 e 10.000, 12,86%. Entre 10 e 20, 14,68%. De 20 a 39.000, 16,79%. E acima de 39.000 não aumenta mais, né? Então, esse é o teto da alíquota. Os ministros do Supremo, deputados, senadores, não continuam progredindo a contribuição deles. Mas vocês vão se visualizar aqui, vão perceber que na nossa categoria, a maior parte vai ter uma pequena elevação na sua contribuição. Eles vão ficar um pouquinho mais pobres de cara. Eu expliquei isso agora para vocês. A idade mínima. Então são várias mentiras que a gente tem que derrubar e afastar. Não existe déficit, não precisa mexer na Previdência, ela é saudável, ela dá conta de pagar a gente. Segundo, a idade mínima é um golpe, porque ela é só um ponto de partida, ela vai continuar crescendo, mesmo os mais jovens aqui já vão sofrer até a aposentadoria com uma idade muito maior para se aposentar. As mulheres são as que mais sofrem, né? Então não é como o governo diz que vai fazer justiça, equilíbrio e justiça para tirar os privilégios, é o contrário. Para as mulheres particularmente o castigo é muito maior, é uma violência muito maior para vocês. E a sobrevida do brasileiro a gente tem que levar sempre em consideração. O IBGE ele faz um estudo e divulga a expectativa média, que hoje está em torno de 70 anos, se eu não me engano, 72 anos, mas é média, e os professores de matemática podem ajudar nisso. Média aritmética é sempre um problema. Porque se pega um país como o Brasil, de dimensões continentais, pega a realidade do Nordeste, Centro-Oeste, do Norte, Sul, Sudeste e faz uma média, talvez essa média seja boa para nós aqui no Sul, mas se for no Maranhão, no Piauí, no Ceará, com certeza essa expectativa de vida não é 70 anos. No Maranhão, se eu não me engano, não chega a 65 anos a expectativa média de vida. Ou seja, uma proposta como essa condena grande parte da população brasileira nas regiões mais pobres do país, literalmente a trabalhar até morrer, porque vai morrer antes da idade mínima de se aposentar. É isso que está dado. Isso aqui eu acabei já falando, né? Hoje o nosso benefício, tirando os antigos que entraram até 31 de dezembro de 2003, mas todos os demais, o benefício de aposentadoria é calculado numa média de 80% das maiores contribuições. Então passa a ser a média de todos os salários. Na invalidez, que eles mudam o nome agora, eles chamam de aposentadoria por incapacidade permanente. Hoje o benefício é 100%, ele passa a ser 60%
para aquele que tiver 20 anos de trabalho. Se por acaso o acidente ou a doença que vitimou o trabalhador afastar-lhe do trabalho depois de 20 anos de trabalho, aí ele tem uma gentileza de um acréscimo de 2% a cada ano trabalhando. Então, na prática é o seguinte: a gente entra no trabalho, seja no serviço público ou na iniciativa privada, e tem que torcer para que nos primeiros 20 anos, que passa rápido, né, não aconteça nada com a gente. Ninguém sofreu um acidente, ninguém adoecer, ninguém tem qualquer problema. Porque antes de 20 anos de trabalho, você vai estar condenado a 60%, não do teu salário, daquela média que eu falei lá. E aí, quanto mais início de carreira, pior ainda, né? Porque os salários são mais baixos e a média, 60% de uma base já rebaixada, vai te dar um benefício de invalidez irrisório, que praticamente não vai te permitir sobreviver. E eu quero chamar a atenção disso, né? Porque normalmente, quando a gente fala de doença, acidente de trabalho, ou mesmo no que eu vou falar agora da morte, a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. A gente sempre vê isso como uma coisa distante. É lá longe, com alguém coitado, desafortunado, que aconteceu. Não, gente. Ninguém de nós, absolutamente nenhum de nós, está livre de adoecer. Ninguém está livre de sofrer um acidente, seja de trabalho, de trânsito, doméstico, não importa. Ninguém está livre de nós mesmos falecermos ou de nós perdermos o companheiro ou a companheira que a gente tem. Ninguém está livre disso. Na pensão por morte, eles propõem agora que o benefício vai ser de 60%. No caso, por exemplo, que você está casado, é só vocês dois, só o casal, se falece um, a pensão é 60% da média. Se tiver filhos, aí começa um outro cálculo. A cada filho você ganha 10% a mais. Então, um filho mais 10%, 70%, dois filhos mais 10%, 80%. Ou seja, você precisa ter 4 filhos, pelo menos, para atingir 100% da média das suas contribuições. Isso aqui não é um incentivo para todo mundo ter bastante filho, não é isso? É o contrário. Inclusive porque quem tem 4 filhos ou 5 filhos, esse 10% que vai se calcular sobre uma média também é insignificante. Está longe do ideal, né? Mas o 100% hoje que a gente tem de benefício é o que há de mais justo que poderia. Só para não deixar nenhuma dúvida, eu transcrevi aqui um artigo que trata especificamente de nós, servidores públicos, e aqui indistintamente do setor que você trabalha. Vou até ler e acompanhe comigo aí. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto nesse artigo corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 10, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que se aposente aos 62 anos de idade se mulher e aos 65 anos de idade se homem, ou aos 60 anos de idade se titulares do cargo de professor de que trata o artigo 5º para ambos os sexos. Ou seja, só os mais antigos, quem entrou até dezembro de 2003, efetivo, não contratado, preserva o direito do benefício integral real, que é levar o último salário para a aposentadoria, se cumprir tempo de contribuição de 40 anos e idade mínima, 60 anos se for professor, 62 anos se for servidora de outro setor, 65 para os nossos servidores homens. Como é que fica para os demais? 60% da média aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição correspondentes a 100% de todo o período contributivo desde a competência julho 94 ou desde a competência do início da contribuição, se posterior àquela competência, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição, que exceder a 20 anos de contribuição até o limite de 100% para o servidor público não contemplado no inciso 1. Meio confusinho? Mas é isso. Todo mundo que entrou depois de 2003 no serviço público
vai ter o benefício de aposentadoria calculado pela média de todas as contribuições da vida inteira. Se cumprir a idade mínima de 65, ou 62, ou 60, e o tempo mínimo de contribuição de 40 anos. Um detalhe, professores, professoras, eu falei que tempo mínimo de contribuição para os trabalhadores, para adquirir lá um mínimo de aposentadoria na idade mínima, é de 20 anos ou 25 anos. Especificamente para os professores, o mínimo de contribuição é 30. Então, se o professor, por um lado, tem uma vantagem de se aposentar 5 anos a menos, por outro lado, ele tem que contribuir 5 anos a mais, no mínimo, para garantir esse direito. Presta atenção nisso aqui agora, porque é a realidade de muitos colegas, provavelmente nessa sala aqui. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria do regime próprio de previdência social de que trata o artigo 40, de proventos de inatividade de que trata os artigos 42 e 142, do regime regional de previdência social de que trata o artigo 209, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma prevista nessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Olha a sacanagem conosco que somos servidores de carreira. Se hoje você tem um emprego na prefeitura e você tem um outro vínculo fora, no Estado, na iniciativa privada, primeiro está dizendo que você tem que optar porque você não pode acumular 2 benefícios. Segundo, se você está na ativa e, por exemplo, o teu cônjuge falece, nós servidores públicos não podemos acumular a pensão com o salário da ativa. Percebeu? Você tem que optar por um único salário. Não tem mais como acumular. Ressalvados o quê? Aqueles cargos que têm previsão de acumulação na Constituição, aqui sim, exclui os professores e exclui profissionais da saúde, especificamente enfermagem e médicos, porque esses têm previsão na Constituição que podem acumular cargos. Então quem trabalha no Hospital São José e no Dona Helena, por exemplo, pode acumular. Professor da iniciativa privada e do município, ou do estado e do município, pode acumular. Todos os demais não podem. Quem mais que pode aqui? Quem mais que pode? Vocês devem ter percebido. Os cargos eletivos. O vereador eleito, o prefeito eleito, o deputado eleito, o senador eleito, o presidente da República eleito. Eles podem acumular, não tem problema nenhum. Eles podem acumular tudo quanto é benefício. Aí não é à toa, que você vai ter hoje na presidência da República uma pessoa que tem a aposentadoria do Exército aos 33 anos de idade, agora uma pensão de deputado federal e vai sair depois com mais a pensão do presidente da República, que basta estar no mandato independente do tempo. São 3 benefícios acumuláveis. Então eles se protegeram. E outros que podem acumular, está lá no finalzinho, os cargos em comissão de livre nomeação. Então, pasme, o teu coordenador, o teu gerente, não os que são de cargos de carreira, porque eles estão junto conosco no mesmo barco, mas aqueles cabide que vêm de fora, nomeados pelo prefeito, indicados pelo partido, esses caras de livre nomeação não são de carreira, não foram eleitos também por ninguém, eles também podem acumular benefício. Percebe essa carnagem? Percebe a maldade? Percebe? Porque nós não podemos aceitar esse discurso de que estão fazendo justiça, de que estão caçando privilégios, quando eles protegeram exatamente todos os privilegiados. Meus amigos, se tudo que vocês viram até agora já é maldade suficiente, a capitalização, que vocês vão ouvir falar muito no próximo período, é sem dúvida a maior delas. E é isso que eles estão reservando para nós, mas particularmente para toda a nova geração que ainda não está no mercado de trabalho.
A reforma da Previdência prevê que os servidores públicos de todas as esferas, compulsoriamente vão ter que aderir a um fundo complementar privado de aposentadoria. Ouçam isso, vou até repetir. Todos os servidores, todos nós, seremos obrigados a aderir a um fundo complementar privado de aposentadoria, que não é o IPREVILE que vai administrar, que vai para o mercado literalmente, para o Bradesco, para o Santander, para o Itaú Unibanco, talvez para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, não sei. Um banco qualquer vai administrar. O fundo complementar não é um fundo coletivo, universal como nós conhecemos hoje. Um fundo único em que todo mundo deposita para depois todo mundo se beneficiar. O fundo complementar é um sistema de poupança individual. O Uris vai ter uma poupancinha no nome dele lá no banco, a Mariazinha no outro, cada um de nós vai ter a sua poupança individual, mas não é uma opção, é uma imposição. O governo só vai definir em lei complementar depois qual vai ser o percentual, não está na reforma. Talvez seja 5%, 7%. No IPREVILE, numa das reuniões do Conselho, eu já ouvi falar em 7%, a proposta inicial. Então, o que significa? Nós continuaríamos contribuindo 11%, ou naquela política de novas alíquotas, 12% ou mais, para o IPREVILE, e além disso, nós teríamos que tirar do nosso salário mais 4, 5, 6, 7, não está definido, mas mais um percentual que vai para um banco privado. Esses fundos de pensão, eles são fundos de contribuição definida, ou seja, eles vão estipular quanto nós vamos contribuir. Vão dizer para cada um de vocês, ó, é 7%. Você sabe que é isso, vai estar fixo, vai descontar da tua folha, é automático, você não tem opção. Aí nós vamos perguntar para o governo, mas e quanto nós vamos ganhar lá no final? Não existe previsão. Depende do resultado dos investimentos que o banco fizer. É loteria, ciranda financeira. O mais grave, pode ser mais grave que isso? Pode. O mais grave, e aí eu quero chamar a atenção de quem é pai e de quem é mãe aqui. O mais grave é que o governo está projetando para que o regime de capitalização, no próximo período, substitua o regime geral. As novas gerações, os filhinhos de vocês aí no colo, não vão mais conhecer INSS, IPREVILE, essas coisas que a gente conhece. A ideia dos banqueiros do governo é que individualmente, no futuro, cada trabalhador vai ter a sua poupancinha que ele vai depositar lá no banco e cada um cuida do, cuida do seu nome, quem vai cuidar é o banco. E lá no final, se tiver dinheiro, o banco te dá um provento. Se não tiver, ele vai dizer, ó, infelizmente, não foi como a gente esperava, né? É um mercado que é muito nervoso, a bolsa despencou aí, infelizmente, a gente investiu lá nas ações do Ike Batista, ou a gente achou que investir na Vale do Rio Doce ia render muito, mas ninguém contava que ia estourar uma barragem aí, as ações caíram 50%, perdemos dinheiro. Mas Uri, isso aí é um absurdo, você está dizendo aí é coisa de sindicalista para amedrontar o trabalhador. Aqui perto de nós, um país chamado Chile aplicou esse sistema de capitalização na década de 80. O nosso super-ministro atual, o Paulo Guedes, estava no Chile na época e foi um entusiasta daquele projeto da ditadura Pinochet de acabar com previdência geral, universal, e implantar um regime de capitalização individual. Então é dele o projeto. Do Pinochet, sim, mas do Paulo Guedes também, que é um grande admirador do Pinochet. No Chile, agora, nos últimos anos, a primeira leva de trabalhadores começou a se aposentar por esse regime. Mais de 90% dos trabalhadores que estão se aposentando no Chile
estão recebendo pensões, benefícios de aposentadoria menores que um salário mínimo. A maioria não chega a meio salário mínimo. Se comparar, fazer o câmbio, a média das aposentadorias no Chile com o real, com a nossa moeda, está dando em torno de 300 ou 400 reais de aposentadoria. Não é por acaso o Chile hoje ocupa o triste posto do país com maior índice de suicídio em todo o planeta. Agora, aqui no Brasil, na propaganda oficial, lá na matéria da Rede Globo, ou da SBT, ou da Record, tanto faz, eles vão usar o exemplo chileno como a coisa mais linda do universo. E o Chile é o exemplo do país na América Latina em que o capitalismo deu certo, que fez tudo certinho, aplicou, seguiu os conselhos dos Estados Unidos, do Banco Internacional. Olha que modelo. Mas a verdade nua e crua é essa que eu acabei de falar para vocês. Então repare, a nossa previdência sempre foi muito sólida, o sistema previdenciário nosso. Só que desde muito tempo estão tentando destruir ela. Por mais que fizeram já, não conseguiram ainda. Agora sim, é o maior ataque da história à nossa previdência. Por isso que quando a gente fala em fim da aposentadoria, não é da boca para fora. A gente não está exagerando. Do jeito que está esse projeto, é para destruir. Se não imediatamente para mim, para vocês, mas a gente não pode olhar disso. Olhar dessa forma. É destruir a perspectiva de aposentadoria para a classe trabalhadora. Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Essa é a pergunta, essa é a preocupação central nossa nesse momento. Porque atenção, gente, muita atenção nisso. A maioria de nós, é verdade, não estava enfrentando a ditadura lá no final dos anos 70, início dos anos 80, para garantir a Constituição e o sistema previdenciário que nós temos hoje. A gente não estava lá, a gente ganhou isso dos nossos pais, dos nossos avós. Nós ganhamos isso deles. Eles batalharam por nós e nos deram isso. Olha a responsabilidade. Se nós deixarmos destruir esse patrimônio, nós estamos jogando o trabalho e a vida de muitos antepassados nossos. E é essa a responsabilidade que nós como classe temos que ter de geração para geração. Se o meu pai, se o meu avô conseguiu deixar o mundo um pouquinho melhor para mim, é meu dever deixar esse mundo um pouquinho mais melhor ainda. Mais melhor ainda é bom, né, professor de português? Para o meu filho e depois para o meu neto. É grave, gente, é sério isso que eu estou falando. Não é demagogia, não é papo bonito. Tem que entender isso. Nós temos que ter perspectiva de classe, ter perspectiva histórica. Então aqui está escrito nesse artigo, que a União, os Estados e os municípios instituirão o sistema obrigatório de capitalização individual. Não é opção. Iniciativa privada é opcional. Nós, servidores públicos, não tem opção. Capitalização de contribuição definida, como eu disse, mas sem benefício definido. A gestão vai ser por entidades de previdência públicas e privadas habilitadas pelo governo, os bancos, ou pode ser que o governo reconheça a criação de fundos exclusivos para administrar a previdência. Nos Estados Unidos isso existe, em alguns países isso existe. Aliás, falando dos Estados Unidos, procura na Netflix um filme chamado Roubo nas Alturas, com Ben Stiller, e vocês vão ver o drama lá de um grupo de trabalhadores que perdeu todo o dinheiro da aposentadoria, porque o banqueiro lá, que estava cuidando do dinheirinho deles, deu um golpe neles. Assista o filme, ele é divertido, mas dá uma lição com relação a isso. E aí eles estão dizendo, olha que bacana, nós vamos ter uma grande participação na administração da nossa poupança, porque no futuro nós vamos poder fazer portabilidade, está lá no final. Num primeiro momento eles tiram de nós e vão depositar no Bradesco, mas depois você pode escolher
e decidir tirar do Bradesco e botar no Banco do Brasil, ou tirar do Banco do Brasil e levar para o Santander, vai ser que nem portabilidade de número de celular. Você vai para lá e autoriza e vai transferir. Cuidado, é só isso. Você não vai dar pitaco em que o dinheiro vai ser investido. Você só vai conseguir decidir em qual banco, qual o melhor banco para te explorar. E imagina isso no assédio que nós vamos sofrer, se hoje a gente já sofre com os consignados, né? As financeiras e banco querendo que a gente compra. Imagina na hora que tiver o fundo de previdência, eles vindo para cima de nós, leva para lá, leva para nós, leva para nós. A gente dá um bonezinho, te dá um chaveirinho. Pensa que esses artigos, na verdade, que explicitam isso tudo que eu expliquei para vocês, né? Com mais detalhes, aqui a forma de implementação. Agora aqui, ó, atenção, olha para esse título. Vamos rememorar uma coisinha. Para a maioria de nós, ou para uma grande parte de nós, se passar a reforma, a contribuição já aumenta, vai passar dos 11%. Além disso, assim que instituir o fundo complementar, nós vamos perder mais alguns porcentos do nosso salário, que a gente não sabe ainda quanto. Além disso, tem as contribuições extraordinárias, que hoje não existem, mas elas vão estar previstas na lei. E ela atinge ativos, aposentados e pensionistas. Muita atenção! Dependerá da comprovação da existência de déficit atuarial e será estabelecida exclusivamente para promover seu equacionamento por prazo determinado em conjunto com outras medidas para equacionamento do déficit. Todos vocês têm acompanhado e a gente vem denunciando nos últimos anos, o déficit do IPREVILE está crescendo. Hoje, o nosso Instituto de Previdência acumula mais de 700 milhões de reais de déficit atuarial. Aqui, nós nem estamos falando da dívida direta da prefeitura, que é aquela que ela não deposita, depois pactua, não é isso. O cálculo que a empresa faz da expectativa de arrecadação do IPREVILE, com a expectativa de vida nossa, aponta que falta mais de 700 milhões para pagar a aposentadoria de cada um de nós. Até agora, a lei diz, isso é responsabilidade do Tesouro Público. A prefeitura de fato assumiu isso, está parcelado em mais de 300 vezes. O novo texto da reforma diz que déficit atuarial vai ser dividido entre os aposentados, ativos e pensionistas. Cada um de nós vai ter que meter a mão no bolso para pagar esses mais de 700 milhões que estão pendentes, que estão faltando no fundo do IPREVILE. Não é mais a prefeitura, não é mais o governo. E, pasmem, o IPREVILE é um dos institutos mais saudáveis ainda no Brasil. Se imagina aí fora, os nossos colegas servidores de outras prefeituras, do Estado, né, como isso vai ser, com os déficits monstruosos que esses institutos têm. Então o furo é muito mais embaixo do que parece. A propaganda oficial do governo obviamente não vai falar sobre isso. A Globo não vai fazer matéria de 15 minutos para explicar que nós vamos ter que pagar o furo que os governos deixam nos institutos próprios como o nosso. Na lista de mentiras do governo está também a falácia de que os políticos vão perder os privilégios. E infelizmente é outra coisa que eu já me deparei com um colega dizendo, Uris, mas olha só, vamos raciocinar hoje. Os políticos vão perder o privilégio, nós não podemos ser contra isso, então nós temos que apoiar a reforma da Previdência para ferrar com os políticos. Doce ilusão. Primeiro que eu quero ferrar com os políticos, é verdade, mas eu não quero me ferrar junto. Por que eu tenho que perder para tirar de quem de fato é privilegiado? Mas atenção, olha o que diz o texto da lei. Todos os cidadãos com mandatos eletivos e que estão segurados por algum regime especial de previdência terão 180 dias para optar pela permanência no atual regime. Ex-segurados de regime especial de mandatos eletivos, se eleitos para um novo mandato, poderão ser reinseridos no antigo regime. O que está dizendo aqui? Todos os atuais governadores, presidente da República, senadores, deputados,
todos eles que tiverem um sistema especial, e eles têm, de aposentadoria, eles vão ter um prazo ainda de 180 dias depois da aprovação da reforma para decidir se eles querem ir para o regime geral junto com a gente ou se eles ficam no regime especial onde eles estão. Qual você acha que vai ser a opção dos nossos amigos lá? A lei está dizendo que sim, os novos políticos que serão eleitos depois da reforma, esses vão automaticamente para o regime geral. Não tem mais regime especial. Mas quem já está, fica. Então eles protegem todos os amigos. Eles se protegem. Todos os amigos que lá estão e aqueles que eles perderam pelo caminho, mas que eles querem trazer de volta. Porque a segunda parte diz que um deputado, por exemplo, que não foi reeleito agora, mas ele teve um mandato no ano passado, retrasado, e estava no regime especial, se na próxima eleição ele conseguir se eleger de novo, ele pode voltar para o antigo regime. Esse não precisa obrigatoriamente ir para o regime geral, ele pode voltar para o antigo regime. São só exatamente os novos políticos que vão precisar migrar. Quando eu escrevi isso aqui, não havia nenhuma previsão de reforma para os militares. Essa conjuntura aqui mudou porque essa semana o governo apresentou uma proposta. Mas atenção, vocês devem ter visto isso. Tinha uma pressão muito grande para cima do governo dizendo o seguinte: você vai ferrar com todo mundo e os militares você vai proteger? Então o governo fez às pressas um projetinho e mandou agora complementar, que mexe de fato um pouquinho na aposentadoria, no sistema previdenciário dos militares. Só que junto o governo mandou aumento de salário, de gratificações, melhoria nos planos de carreira para todos os militares. No fim das contas, se você somar e diminuir e fazer todo o cálculo, você vai perceber que eles não vão ter prejuízo nenhum. O que eles vão ganhar de aumento de salário, de carreira, de gratificações, compensa a possível perda na aposentadoria que eles teriam. Então ele tirou com uma mão, deu com a outra, né, para manter tudo como está e iludir o país, e que olha, até os militares vão ser penalizados. Então uma grandíssima sacanagem. Eu volto para isso aqui que eu mostrei no começo, e eu quero que vocês olhem com bastante atenção esse gráfico. Isso aqui, a fonte disso aqui é o Banco Central do Brasil. A gente pode discutir se mas isso aqui não representa 100% da realidade ou não. O fato é que é o que há de mais oficial e público hoje no país em matéria dos gastos e da arrecadação da União. Isso aqui é o orçamento executado do nosso governo federal no ano de 2018. Aquela parte amarela ali, que representa 40,66% de tudo que o governo arrecadou, a fabulosa quantia de 1,065 trilhão de reais foi dinheiro que o nosso governo entregou para os banqueiros. Isso aí é pagamento de juros e amortização de dívida. Atenção, não é pagamento da dívida, não acabou a dívida, é só juros e amortização. A dívida continua cobrando regularmente, mensalmente, infinitamente. Quando você olha para o restante do gráfico, você vai entender qual é a sanha do governo e dos banqueiros. Os banqueiros, gente, os banqueiros não se contentam com um lucro de 3, 4, 10 bilhões a cada trimestre, como vocês veem aí anunciado na imprensa. Eles sempre querem mais. No início da minha vida laboral, eu fui bancário por um período e eu sei disso. Todo ano você tem uma meta. Você trabalha, cumpre a meta, no ano que vem, a meta ela vem maior. Aí você trabalha, cumpre a meta, no próximo ela é maior. Essa é a rotina dos bancos. Sempre vão querer mais lucro. A forma de conseguir isso é pressionar o governo para mais transferência de dinheiro público. Como o orçamento está estrangulado, eles ficam fazendo conta e olhando aí, poxa, vamos tirar da educação, mas a educação tem 3,62% do orçamento só, já não tem mais o que tirar dali. Vamos tirar da saúde,
A saúde tem 4,09% do orçamento. Poxa, mas de onde a gente tira? Vamos tirar dos estados e municípios 9,82%, mas daí acho que os governadores e os prefeitos vão se insurgir. Tem uma conta aí que é a maior de todas, depois dos banqueiros. Vocês estão vendo, né? O verdinho, que é a Previdência Social. Ali é o dinheiro que o governo arrecadou da gente, é a parte que vem dos impostos, é o que o governo arrecadou dos empresários e que está depositado ali. 24,48%, quase 25% de tudo que o governo arrecada é carimbadinho. É o nosso depósito, é o dinheiro da nossa aposentadoria. É muito dinheiro, gente. Então os banqueiros olham, tem que ser ali. É ali que tem mais dinheiro. É lá que nós vamos atacar. Mas como faz? Porque se atacar a Previdência Social, está mexendo com milhões de trabalhadores no Brasil todo. Então, antes de pegar esse dinheiro, nós temos que convencer os trabalhadores de que precisa pegar aquele dinheiro. Então, essa falácia repetida todo dia, está quebrado, está quebrado, está quebrado, tem que reformar, tem que reformar, tem que reformar, se não reformar não vai ter aposentadoria no futuro, aceita a reforma da Previdência, nada mais é do que o Paulo Guedes, com seus amigos banqueiros, querendo meter a mão nos bilhões que estão reservadinhos para minha, para a tua aposentadoria. Volto a dizer, isso aqui vem se arrastando, não é à toa. Busca de memória todos os últimos governos que nós tivemos e observa quem é que estava no Ministério da Economia em todos os últimos governos. Não precisa nem ser pelo nome, mas quem que aquelas pessoas representavam? Em todos os governos sempre tivemos banqueiros no Ministério da Economia. Não é à toa que praticamente metade de tudo que nós contribuímos, o governo entrega de mão beijada para os banqueiros. E a capitalização privada, o sistema de capitalização, é para empurrar definitivamente tudo na mão do Bradesco, na mão do Itaú, do Santander, dos amigos do Paulo Guedes e de todos os banqueiros que o antecederam. Pessoal, eu tenho quase certeza que eu não esgotei a temática aqui, não é o objetivo também, mas eu espero sinceramente que essa pequena amostra da monstruosidade que é a reforma da Previdência sirva para cada um se conscientizar da violência que estão cometendo contra nós brasileiros, o roubo na mão grande que estão fazendo, e com milhões sendo gastos para convencer nós do contrário, e que a gente tem que aceitar passivamente e ainda aplaudir um governo que está empenhado em botar o país nos trilhos, em fazer justiça, equilíbrio e tal e coisa e tal. Não nos iludamos, não nos iludamos. Esses projetos aqui não são do Bolsonaro, inclusive. Não quero decepcionar o eleitor do Bolsonaro, não é isso? Não é do Bolsonaro. Esses projetos são dos banqueiros. E eles tentam aplicar independente do governo que estiver. Por acaso o governo agora é o Bolsonaro. Então, enquanto o Bolsonaro e sua equipe nos distraem com outras discussões, se tem kit gay, se não tem, se Jesus subiu na goiabeira ou não subiu, se tem que usar rosa ou azul, os banqueiros dentro do governo estão empurrando a reforma da Previdência, estão preparando a reforma trabalhista, estão preparando outros grandes ataques para cima de nós. Entendam isso, compreendam, discutam com os colegas, discutam em casa, discuta com o vizinho, discuta na igreja, no boteco, no jogo de futebol, onde você puder. A única arma que nós temos para combater essa maldade é no tete a tete, porque nós não vamos conseguir comprar a grande imprensa para fazer campanha a nosso favor.